Nosso assunto é tratamento de resíduos sólidos. E a manchete é: o Paraná tem o pior índice de cobertura de coleta de resíduos na região sul do país. É preocupante, mas quem vai falar sobre isso é Rogel Martins Barbosa. Ele é advogado, mestre, doutor em Direito Ambiental, é colunista do portal GMC Online, onde ele trata sobre os resíduos e é um especialista em história de resíduos. Meu caro Rogel, bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia a você que nos ouve e também nos assiste pelo Face da CBN. Exatamente, facebook.com/barra rádio CBN Maringá. Você vai poder acompanhar e acompanhar também pelo Twitter, twitter.com/barra CBN Maringá. Vai estar lá no YouTube nosso canal, para você ver e rever essa conversa com o Rogel. Meu caro, o Sul e o Paraná se orgulham de tanta coisa, mas pelo jeito, em matéria de tratamento de resíduos, a coisa vai mal. Na verdade, Gilson, é assim, se nós compararmos o Sul inteiro com as regiões do Brasil, o Sul vai melhor, se a gente pensar assim. Mas é uma comparação injusta, porque nós deveríamos comparar poder aquisitivo, IDH, etc. Mas quando nós comparamos o Sul com o Sul, ou seja, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, realmente o Paraná é o pior, tá? Até esses dados são da Abrel, que foram divulgados agora no Panorama, agora em dezembro, dia 15, salvo equívoco, e é interessante porque esse último panorama, ele faz uma comparação de 10 anos. Então, fala lá de 2010 e fala agora em 2020, né? Como estávamos e como estamos. Interessante que lá em 2010, o Paraná já era lanterna aqui no Sul, tá? Então, assim, a gente não perde a condição de lanterna. Melhoramos, sim, os nossos índices, como todos os estados do Sul, mas para você ter uma ideia, nosso índice de cobertura em 2010 era de 89,8%. O índice de cobertura de coleta de resíduos. Então, assim, gente, não estou falando nem de tratamento. É lixo que nem é pego, lixo que fica perdido, porque o Estado não cumpre sua obrigação. Aí, era 89%. Rio Grande do Sul era o segundo colocado à época, com 91,9% de cobertura. E Santa Catarina era o terceiro colocado, era o segundo colocado com 90,6%. Então, o Rio Grande do Sul era o primeiro colocado com 91,9% e Santa Catarina com 90,6%. Agora, em 2020, como estamos? Santa Catarina passou para a primeira colocação, que está com 96,2% de cobertura total do estado, ou seja, Santa Catarina demonstrou que dá para fazer, e isso tem uma coisa interessante, porque Santa Catarina também é um dos estados que mais tem disposição final correta, tá? É um estado que incentivou muito o sistema privado de tratamento de resíduos, de disposição final de resíduos, tá? Aí depois nós temos o Rio Grande do Sul, caiu para a segunda posição, com 95,5%, e o Paraná, realmente, ele deu uma melhorada no índice, mas continua em terceiro lugar, com 95% de cobertura. Então, o Paraná continua sendo lanterna do Sul. E no Aí, Sul... duas perguntas, que eu queria até te interromper um pouco. Essa situação do Paraná, que é histórica, você sempre falou aí que no Sul nós sempre tivemos lá atrás. A diferença é que Santa Catarina tomou a liderança. Aí você tem uma crítica que você já vai colocando aí, que eu entendi rapidamente. A gente tem um Estado que é ineficiente nesse tema e que tem dificuldade de cumprir sua parte. Aí a gente tem que pensar, o que nos faz, no Paraná, ter essa posição? Falta de vontade política ou cultura que a gente tem na relação com os resíduos? Ou o Paraná é muito desigual, que tem áreas que estão quase 100%, tem outras que estão muito ruins, por exemplo, que pode se comparar a regiões como o Norte e Nordeste. Não, na verdade, assim, nós não temos no Paraná uma discrepância tão brutal assim em relação ao resto do Sul. Então, não é isso. O que a gente tem é realmente uma questão política. Então, assim, aí eu preciso falar um pouquinho de história do todo, porque isso reflete no Paraná, só para entender. Eu vou falar para vocês, o primeiro panorama, lá em 2003, o Brasil estava assim, 40,49% do lixo do Brasil tinha destinação correta, que era aterro, tá? Não é tratamento de lixo, é só aterro sanitário. 59,51% era inadequado, ou seja, ia para lixão ou para aterro controlado, ou não ia para canto nenhum, certo? Depois, em 2010, quando nasce a Política Nacional de Resíduos Sólidos, nesse período de 2003 a 2010, nós tivemos um avanço brutal no Brasil. Sem lei, olha que coisa interessante. Sem lei, nós temos um avanço brutal. 56,8% nós pulamos para a destinação adequada. Ou seja, a gente teve um avanço de mais de 16%
do percentual que ia para aterro sanitário, de 40% fomos para 56%, ou seja, um avanço espetacular. Isso em menos de 10 anos, em 7 anos, né? E reduziu, então, a disposição inadequada, que era de 59%, caiu para 43%. Perfeito. Então, se o Brasil vinha rapidamente, e aí, de repente, veio uma lei federal, que todo mundo pedia, lei, lei, lei. O que aconteceu? Em 10 anos da lei, nós não conseguimos evolução quase nenhuma, Gilson. Saímos dos 56% de 2010 para apenas 59% de disposição adequada para aterro. Você já pensou? Tivemos um avanço de 3%. Olha que coisa. E a disposição inadequada reduziu só 3% também. Saímos dos 43% para os 40,5%. O que está acontecendo nesse período? Nós temos o Estado cada vez mais engessando o sistema. Ou seja, ele apresentando cada vez mais regulação. E essa história da regulação, o que aconteceu? Quando você cresce a regulação, você engessa o mercado. Então, assim, a iniciativa privada tem dificuldade, e aí o Paraná, aí uma coisa que eu faço, eu contraponto entre o Paraná e Santa Catarina. O Paraná, se Santa Catarina teve incentivo por parte do próprio órgão ambiental de licenciar aterros, pelo menos aterros, o que acontece no Paraná, você tem uma alta dificuldade de licenciar qualquer coisa. Então, aqui o problema é que o Estado engessa, o Estado atrapalha. O Estado, o município, não tem o dele, público, que é ineficiente, a gente já sabe disso, e engessa a iniciativa privada. Aí a gente tem, então, uma grande questão, assim, por que a gente está vivendo essa situação? Aí, para entender um pouco disso, é interessante falar, não sei se você já... de uma teoria chamada, de uma expressão chamada, assim, batistas e contrabandistas. Já ouviu falar dessa expressão, Gilson? Não. Essa expressão é de 1983, quem falou ela foi o professor Bruce Yandel, ele para explicar algumas coisas interessantes. Ele lembra da lei seca lá nos Estados Unidos, em que batistas, pastores batistas e contrabandistas defendiam a mesma ideia, ou seja, proibição do comércio de bebidas alcoólicas. Mas por quê? Os batistas defendiam por uma questão moral, porque realmente era moralmente defensável. E os contrabandistas defendiam a mesma coisa, por quê? Para manter o negócio dele, né? Claro. Para manter o monopólio. Então, assim, e o que acontece é que hoje a gente tem a população, às vezes ONGs, defendendo mais regulação, e o pessoal que trabalha à margem ou de uma maneira, assim, nebulosa com o Estado, quer mais regulação. Por quê? A regulação, ela simplesmente impede pessoas de entrar no mercado. O excesso regulatório mata o mercado privado. E você cria oligopólios e monopólios. Aí tem outras teorias, como a teoria da porta giratória, para explicar isso, ou da simetria de informação. Mas, assim, de todo modo, para entender, o excesso de Estado, ele vai matando a iniciativa privada, vai criando monopólios e oligopólios, e o que acontece? Você não consegue resolver o problema. Só para você ter uma ideia, Gilson, comparar investimentos no setor. No ano de 2010, era investido no Brasil 7,68, eram gastos no Brasil, ou investido, acho que o termo é investido quando é resíduo, 7,68 reais, ou seja, R$ 7,68 era gasto por habitante mês. Isso lá em 2010. O que dava uma conta de 17 bilhões e 65 milhões por ano. Ou R$ 92,18 por ano. Em 2020, a conta é R$ 10,15. Ou seja, por mês habitante. Ou R$ 121,80 por ano. Existe uma aparência de que se investe mais. Só que se nós pegarmos a inflação, fizermos uma atualização monetária, lá em 2010, o investimento por habitante era de R$ 13,54. Ou de R$ 162,49 por habitante ano. E isso significa que naquela época, sem a alta regulação que está acontecendo agora, nós tínhamos um investimento maior de R$ 40 por habitante ano. Ou seja, reduziu. Por quê? Porque está mais difícil. Você não consegue fazer tratamento, não sai licença para termovalorização, não sai licença para aterro. Então, assim, você tem este problema para a iniciativa privada, que ela não consegue funcionar. Porque quem está estabelecido, existe uma relação, e isso são estudos, não sou eu que estou falando, tá? Eu estou falando em abstrato, não em concreto. Existe uma relação de que há uma relação promíscua em que
o grande agente privado consegue impedir a concorrência usando o sistema público, através do quê? De uma legislação extremamente rigorosa, que o pequeno não consegue cumprir. Então, assim, você evita que tenha novos aterros, tratamento de resíduo, porque quem está estabelecido se mantém. E se o cara está intocável, ele não vai investir mais nada. Por outro lado, o poder público, ele é, da sua essência, ineficiente. Então, assim, ele não está muito preocupado. Só você vê. Sistema público, coleta de lixo na rua, afetou em alguma cidade a eleição? Eu tomo por aqui, não afetou, isso não foi considerado. Então, assim, as pessoas, o gestor público, ele está intocável. Aí, Gilson, tem um outro caso interessante, tem Ivan Dutra, ele escreveu uma coisa muito interessante, ele é assessor do Senado Federal, ele tem um artigo, e ele fala uma coisa chamada a síndrome do Genesino, que é aquele personagem do livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, né? Ele fala que aquele perfil de servidor público burocrata, que é o Genesino, se eu não me engano, ele é o perfil que nós temos hoje. O que é isso? O cara que se tornou tão importante, então, assim, ele baixa regras e tudo tem que se submeter à figura dele, fugindo a uma própria lógica. Então, é uma coisa muito complexa para entender. Mas o Paraná, então, assim, a gente vai continuar na lanterna? Eu acredito que sim, porque o nosso perfil continua o mesmo, altamente burocrático e dificultando. Santa Catarina, nós tivemos um momento histórico que eles incentivaram. Então, Santa Catarina tem um perfil de muitos aterros privados, inclusive. Isso é interessante. E a gente não tem esse incentivo aqui. O que a gente tem é uma dificuldade muito grande de licenciar qualquer coisa. Esse é o grande problema. Mas isso é Brasil também, né? Assim, o Brasil como um todo, ele não foge da forma como nasceu a sua república, né? Extremamente burocrática, né? A gente costuma falar que a república nasceu velha e barbuda, né? Meu caro Rogel, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro. Gilson, foi um prazer falar com você, com aqueles que nos ouvem e nos assistem nesse dia, e também aproveito para desejar a todos um excelente 2021, né? Que com certeza sempre será melhor o amanhã do que o hoje, porque nós estaremos lá vivendo, né? Felicidades a todos e que Deus abençoe a todos. Feliz Natal para você e para sua família também, Rogel. 10h59.